Gouven está parado em frente à casa dele, lembrando do momento em que falou para Neslihan que Osg havia perguntado para ele o porquê ele havia ficado em Istambul. E ele diz para Neslihan que ele ficou em Istambul por causa da Neslihan, que ele ainda a ama, que nunca conseguiu esquecê-la. Gouven vai entrando em casa, chama Osg. Nisso, o Deniz corre e abraça o Gouven. Gouven abraça o Deniz feliz e vê que ele está machucado. Nisso, a Osg desce as escadas e o Gouven diz: o que aconteceu? Você sofreu algum acidente? E o Deniz diz sim. Enquanto a Neslihan continua batendo na porta do Alaz, Alaz abre a porta, a moça que está com Alaz cumprimenta a Neslihan. Neslihan diz: não vai apresentar a sua amiga, Alaz? Alaz fica sem saber como apresentar, pois não sabe o nome da moça. A moça se apresenta para Neslihan. E o Alaz diz: pode ir embora. E a moça diz: eu queria um café. E o Alaz diz: não tem café. E a Neslihan diz: tem. Desça, toma um café que o Alaz te levará para casa. A moça se afasta e a Neslihan chama a atenção do Alaz, dizendo que as regras da mansão continuam a mesma. E que logo irão ler o testamento do Srif. Alaz diz: tá bom. E a Neslihan diz: você não estava sofrendo por amor, Alaz? É assim que você ama, né? Você é uma decepção. E o Alaz diz: não leve para o lado pessoal, mãe. E a Neslihan diz: se arrume e desça logo. Enquanto Yaman está trabalhando, catando coisas recicláveis, Neslihan liga para ele e diz: onde você está? Yaman diz: onde eu deveria estar? Estou me distraindo. Aconteceu alguma coisa? Neslihan diz: será aberto o testamento do seu avô. Yaman diz: mas o que eu tenho a ver com isso? Neslihan diz: você não quer saber qual foi o último desejo do seu avô? Você faz parte da família. E o Yaman diz: tá bom, eu irei, mas pelo meu avô. Na mansão, Sirhan entra na mansão. Neslihan estava descendo as escadas e fica olhando com raiva para o Sirhan. E a Charla chega e diz: está melhor, pai? E o Sirhan diz: sim, graças a você, minha querida. Nisso, aquela moça está procurando a cozinha, Alaz desce as escadas e a Charla, ao ver aquela moça, diz: o que faz aqui, hein? E o Alaz manda ela ir embora. Enquanto a Neslihan diz para Charla se afastar e deixar ela falar a sós com Sirhan, a Neslihan diz: pegue logo o que você quer e vá embora das nossas vidas. Sirhan diz: eu pegarei tudo mesmo, Neslihan. Assim, eu te darei a liberdade. Nós dois sairemos ganhando. Agora vou falar com os advogados. Na casa do Gouven, Gouven está conversando com Denise e a Osg. E o Denise tenta se explicar e mente, né, para o Gouven. E diz: eu não sabia que ele era o Yaman, fiquei com medo que ele fizesse mal àquela moça, ele estava gritando ao telefone, como eu poderia saber? E o Gouven diz: e se você soubesse o que mudaria, você agiu errado? Você tirou aquela moça do hospital. Você, médico, sabe que o que fez foi errado. A Ruia estava internada. E a Osg diz: mas o que o Yaman fez também foi errado. E o Gouven diz: eu vou falar com ele depois. Ele vai me enlouquecer. E a Osg diz: eu pensei que seria fácil ajudar o Yaman, mas a mente dele é uma fortaleza. Gouven diz: ele cresceu nas ruas. É assim que ele se defende. E o Denise diz: mas uma coisa em comum entre vocês, você também cresceu nas ruas, não é, meu pai? Mas se não fosse pela minha mãe te salvar, o que seria? E a Osg diz: mas o seu pai voltou a ser um homem de rua em Istambul. E o Deniz nota que eles estão brigando e diz: eu me entenderei com Yaman e logo farei vocês se entenderem. E na mansão, Yaman chega e o Alaz diz: não precisava se estressar em vir até aqui, Yaman. Todos já estão lá em volta da mesa, estavam só esperando Yaman para a leitura do testamento. E o Alaz diz: nada mudou no testamento do meu avô, ele fez há muito tempo, você não ganhará nada. Yaman nem responde ao Alaz e diz: o que o Sirhan faz aqui, mãe? Alaz diz: é uma boa pergunta. Neslihan diz: infelizmente ainda ele faz parte da família. Nisso, o advogado abre o testamento e começa a ler. E no testamento, o Srif pede que ninguém conteste o testamento, que aceite um último desejo dele e que ele deixou
toda a fortuna, todas as ações da empresa, a mansão, contas bancárias, todo o poder para o neto de bom coração, Yaman Ali Soysalan. E o Yaman é herdeiro de toda a herança do Srif Soysalan. E os Sirhan, Alas, Charla ficam revoltados. Alas diz: isso é uma brincadeira, né? E o advogado diz: não, é o testamento original. E está tudo nos trâmites da lei. E o advogado diz: e tem mais um detalhe. O Sr. Srif deixou a administração do Hospital Soysalan nas mãos do médico Guven Aydin. Todos ficam surpresos. Alas e Sirhan ficam com raiva. Sirhan diz: a minha posição para o Guven Aydin? Não, isso é ridículo. E o advogado diz: vocês não podem fazer nada. O testamento é legal e foi o último desejo dele. O advogado lembra do momento em que o Srif ligou para ele, dizendo: eu tenho que proteger o Alas, a Charla e a S do Sirhan. Ele vai usar os próprios filhos para meter a mão em toda a minha fortuna. Ele não pode ganhar nada. Ficará tudo ao Yaman e a administração do hospital para o governo Aydin. Eu tenho que proteger os meus netos. Enquanto Sebinei se aproxima da Ruia e diz: eu não queria que tivesse acontecido isso, eu preferia ter ido no lugar do seu pai. Você sabe disso, eu só não queria ver você sofrendo. Ruia não diz uma palavra. E a Sebinei desfalha alguma coisa, mesmo que seja para dizer que me odeia. Mas a Ruia não consegue nem sequer olhar para Sebinei. Enquanto isso, da mansão Soysalan, Sirhan pega aquele testamento, joga na mesa e diz: isso só pode ser uma brincadeira. E o advogado diz: não. E o Sirhan diz: claro que vamos contestar isso. E o advogado diz: não vai adiantar. E o Sirhan diz: a Neslihan vai contestar, porque a fortuna também é do Alas, da Charla e da S, não é, Neslihan? Neslihan não diz nada. E o Alas diz: fale alguma coisa, mamãe. E a Charla diz: ele deve ter enganado o vovô. O Yaman enganou o vovô. Yaman vai saindo sem dizer nada. Enquanto o Alas e a Charla ficam dizendo que o Yaman vai destruir toda a família, que não vai saber administrar nada, e Yaman simplesmente está saindo andando da mansão, pega o carrinho dele e vai saindo. E o advogado corre atrás do Yaman e diz: o senhor precisa assinar os documentos, Yaman Ali, para receber a herança. E o Yaman diz: eu não quero. Eu vou dar tudo para minha mãe. Prepare os documentos, eu assinarei. Yaman sai puxando o carrinho dele e o Guven liga e diz: onde você está? Yaman diz: na rua. Nem fala nada sobre o testamento e o Guven diz: venha já para casa. Guven desliga o telefone, Osgi se aproxima e diz: e a minha resposta? Hein, Guven? Você ainda não tem uma resposta para me dar, é isso? E o Guven diz que primeiro ele vai conversar com Denise e o Yaman. E Osgi diz: tudo bem, eu tenho paciência. E você sabe que eu só vou parar depois que você me der a resposta. Enquanto a Asi vai erguer a coberta do Sisur e vê que vários dinheiros caem do bolso dele. E a Asi diz: está tão milionário assim, Sisur? E o Sisur está olhando o quê? Porque quer meu dinheiro. E a Asi diz: eu não quero o que não é legal. Tá bom? E o Sisur diz: pare de falar bobagens. Eu trabalhei duro por esse dinheiro. Asi joga o dinheiro na cara do Sisur e diz: eu sei que é mentira, eu sei que você está trabalhando para Yakub. Sisur diz: não é assim. A Asi diz: já que tem tanto dinheiro, levante e vai comprar tintas agora. E o Sisur diz: por que isso agora? A Asi diz: porque eu quero. Vai agora comprar, entendeu? Sisur, eu estou mandando. E o Sisur diz: é por causa que o Alas saiu com aquela mulher ontem, você está irritada. E a Asi diz: eu quero mudar as coisas por mim. O Alas nunca fez nada por mim. Se eu quero mudar, é por mim mesma e vai já comprar a tinta. Na mansão, Sirhan, Neslihan, Alas e Charlie estão na sala e o Sirhan diz: meus filhos, fiquem tranquilos, a mãe de vocês não vai deixar vocês desamparados. Claro que ela vai contestar o testamento. E a Neslihan diz: cala a boca, Sirhan, saia daqui. E o Sirhan diz: não. E a Neslihan diz: então você quer que eu diga o que você pediu para se separar? Hein? E o Sirhan diz: eu pedi a metade de tudo porque eu sabia que o seu pai ia favorecer o Yaman e deixar
o Alas e a Charlie é esse, sem nada. Eu sabia, vocês planejaram tudo juntos, é? Até a administração do hospital ficou pro governo. E a Nesliane diz, cala a boca, Sirhan. E o Sirhan diz, é verdade. E vamos embora. Charla e Alas, vocês vão embora comigo? Vocês não ficarão aqui. Alas fica parado e o Sirhan diz, viu, Alas? Só eu me importo com vocês. Por favor, venham comigo. Sirhan consegue manipular a Charla, o Alas e S, de novo. Alas fica abalado e o Sirhan sai da mansão Alas e Charla ficam lá ao lado da Nesliane. Mas ficam pensando nas palavras do Sirhan. Enquanto Yaman chega na casa do governo, aquele louco do Denise está lá com aquela cara de deboche, o governo olha sério para o Yaman. Denise se aproxima do Yaman e diz, eu acho que eu vou dar um soco em você, ficaremos quites porque um pedido de desculpas não vai bastar. Yaman fica olhando para ele e ele começa a dar risada como um louco e diz, estou brincando, quem sou eu para dar um soco a alguém? E abraça o Yaman fingindo que gosta dele e que o perdoou. E finge também que nem sabia que era o Yaman. Eles nem desconfiam que o Denise havia pesquisado a vida do Yaman e que sabia muito bem. E o Denise diz, seja bem-vindo, meu irmão. Enquanto o governo está muito sério com Yaman sem saber a verdade. Yaman diz, eu quero pedir desculpas, eu não sabia quem você era. Se eu soubesse, e o governo irritado diz, essa é a sua explicação, Yaman, não sabia quem ele era, é? Então, se fosse outra pessoa, não teria problema nenhum. Já passamos por muitas coisas juntos, já cansei de falar para você parar, mas você não para. Yaman, aprenda ao menos uma coisa com tudo. Denise diz, calma, pai. Se acalma, está tudo bem. Yaman diz, eu sei que não saber quem você era, Denise, não justifica o que eu fiz. Denise mente dizendo, eu não sabia quem você era e te provoquei. Governo diz, como assim? Provocou ele? Hã? Daí o Yaman veio e bateu em você. Vocês querem me enlouquecer, é isso? E a Oz que diz, deixa eles conversarem a sós, governo. E o governo está bom, eu ficaria aqui, falem como se eu não estivesse. E o Denise diz, me desculpe, Yaman. Eu pensei que você fosse um louco quando começou a gritar no telefone. E o Yaman diz, eu pensei que você fosse fazer mal. A Rui é um homem desconhecido que tinha tirado ela do hospital. Eu sei que você não teve culpa nenhuma. Denise, você tem razão. E o Denise faz sinal para o Yaman e diz, pai, sentimos muito, não é, Yaman? Guven senta no meio do Yaman e do Denise e diz, eu amo vocês dois, mas parem de brigar, tá bom? Enquanto Sirhan chega na casa do pai dele, o pai dele diz que é o quê? Hein? Vai embora daqui. E o Sirhan diz, a casa está no meu nome. Eu vou ficar aqui. E o pai dele fica gritando, você só vem aqui quando tem problemas, veja o tipo de gente que você é. Sirhan vai para o quarto, manda um áudio para S, dizendo, S, eu vou mandar a minha localização, vem até mim. Sei que você não vai me abandonar de novo. E o Sirhan está tentando aproveitar aquela situação toda para trazer a S, Alas e a Charla para o lado dele. E Sirhan manda um áudio para o Alas dizendo, temos que conversar, seja inteligente, senão o Yaman ficará com tudo. E o Alas vai na casa da Assi. Assi está lá pintando as paredes e diz o que quer, Alas. Alas diz, eu quero o Yaman. Assi diz, ele não está, saia daqui. Eu não sei onde ele está. Alas fica olhando para Assi, se escora na parede, Assi diz, saia daqui. E o Alas diz, quando as mulheres ficam tristes ou irritadas, vão no salão, mas você é diferente, né? E a Assi diz, eu estou ocupada, saia. Alas diz, é por causa de ontem à noite, né? Está com ciúmes? E a Assi diz, eu não me importo com você, Alas, saia daqui. Eu apaguei você da minha vida. E suja o Alas de tinta e diz, agora suma daqui, Alas, e o empurra. Ela joga o Alas para o lado de fora da casa e fecha a porta. Alas fica parado do lado de fora e lembra do momento em que chegou no quarto dele com aquela moça e aquela moça viu a cicatriz nele, diz o que aconteceu. E o Alas diz, Assi. E a moça diz, Assi. E Alas diz, sim.
Ela vai para beijar o Alas e o Alas diz deita e durma. E nem chega perto daquela moça. E ele pensa, assim, eu não consegui apagar de você da minha vida, o que eu farei? Alas vai para o carro.